testemunho para contar para a glória de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Jó capítulo 2, eu quero dar ênfase aí, a partir do verso 5, verso 4, aliás. Respondeu Satanás, versículo 3, desculpa. Então o Senhor disse a Satanás, observaste meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me instigasse contra ele para o consumir sem motivo. Respondeu Satanás ao Senhor, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então Jó, tomando um caco de telha, para com ele se raspar, assentou-se no meio da cinza. Sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Verso 10, todos juntos. Respondeu-lhe ele, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Vamos orar? Meu Pai, na autoridade do Teu nome, nós queremos pedir, Pai, sobre cada um dos Teus filhos, aqueles que estão enfrentando enfermidade. Senhor, oramos pelo irmão César, irmã Maurina, que seja o Teu milagre sobre os Teus filhos. Te agradecemos pelo Fernando, que está conosco hoje aqui, Senhor, que esteve, Senhor, também em casa com problema de saúde. Oramos por ele, pedindo que o Senhor continue abençoando, e também a sua senhora, a sua mãe, que ela seja abençoada agora e que ela esteja conosco no próximo culto, meu Pai. Oramos, Pai, também pela irmã da irmã Nilzete, seja a Tua misericórdia sobre ela. Olhe, Senhor, ali, Senhor, para a vizinha da irmã Miralda, Senhor, sare ali de todo câncer, seja sarada, seja curada, abençoe cada um dos Teus filhos que estão aqui. Senhor, seja uma bênção o tratamento de saúde que a irmã Maria José está fazendo, que corra tudo bem, que ela esteja sempre plena na Tua presença, e assim também, Senhor, nas viagens de idas e vindas para o Rio de Janeiro, corra tudo maravilhosamente, e assim, Pai, cada um daqueles que o Senhor sabe que está esperando de Ti um milagre, que seja feito em nome de Jesus. Abençoe a Jaqueline, abençoe o Flávio, restabelece ali completamente. Seja, Senhor, sobre cada um que agora está colocando alguém diante de Ti, ou a sua própria vida, seja o milagre do alto da cabeça, a planta dos pés, o Teu nome glorificado com a cura completa no nome de Jesus. Assim nós oramos para a glória do Teu nome. Amém. Nos abençoe agora, Senhor, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, recapitulando, nós estamos observando aqui no capítulo 2, nós estamos aprendendo o terceiro ensino através da fidelidade de Jó, é que Jó, mesmo enfermo, mesmo com uma enfermidade maligna, diz o texto, conforme acabamos de ler, que a enfermidade estava do alto da sua cabeça à planta dos pés. Ele estava cheio de tumores saindo pela sua pele. E o texto da palavra diz que ele conservou a fidelidade. Primeiro, o próprio Deus diz, no versículo 3 que nós lemos, que Jó ainda conserva a integridade. E o Senhor diz no final um dado importante.
o Senhor declara, ele ainda conserva a sua integridade, embora me instigasse contra ele para o consumir sem motivo. E aqui nós vemos a doutrina, que é claro, Deus ele traz juízo sobre os pecadores, mas não era o caso aqui sobre Jó. Jó não estava sendo ajuizado por Deus. Deus não estava lidando com um pecador que estava sendo punido pelos seus pecados, conforme a Bíblia nos mostra, né? O Senhor traz juízo sobre os pecadores e, é claro, Ele tem misericórdia, mas essa misericórdia chega ao fim, há um dia que isso acontece. Você pode ver, quando o Senhor fala sobre o povo de Canaã, Ele fala a respeito do povo de Canaã, falando em Deuteronômio, para o povo de Israel, que ele estava entregando as terras de Canaã para o povo de Israel, não porque o povo de Israel era fiel, não porque eles eram fiéis em todos os seus procedimentos. O próprio Deus diz que eles eram teimosos. E então ele declara que era por causa do pecado daquele povo que chegou até a presença dele, e o Senhor iria usar Israel como espada para ajuizar ali o povo, para trazer juízo sobre eles. E eu sempre aconselho, se você tiver dúvidas sobre isso, é muito importante estudar sobre os pecados da terra de Canaã, e você pode começar observando os deuses que eles tinham ali e como eles eram adorados. Você vai ver qual era a prática do povo, como por exemplo a adoração a Moloque. Moloque era adorado a pessoa tomando um de seus filhos e lançando no fogo para morrer queimado. E é claro, havia toda uma preparação, e a criança era lançada no fogo em adoração a Moloque. Então, só para os irmãos terem uma ideia, ou seja, a desestrutura completa que existia ali, e isso na terra que o Senhor Deus criou para a glória dele, a terra sendo ali, a afronta sendo levantada na terra por meio de adoração a ídolos. Então, nesse momento, o Senhor está dizendo, olha, mesmo sem motivo, esse texto mostra também que Deus, Ele, na sua soberania, Ele pode decidir trazer uma situação ou várias, como foi o caso de Jó. Não é por ser fiel que você ficará sem passar dificuldade. Aliás, isso está muito claro na Escritura, quando lemos, por exemplo, o texto de Efésios, capítulo 6, quando o Senhor fala ali através do apóstolo Paulo, dizendo que a única forma de passar o dia mal é tendo a armadura de Deus. O texto deixa claro que os servos de Deus também enfrentarão o dia mal. Então não existe bonança para todos ou para uma parte. Há momentos de tribulação, de dificuldade. E aqui no texto, segue, ele é ferido com a enfermidade, no verso 9, a esposa de Jó, ela profere para Jó, ainda conservas a tua integridade? Ela faz a pergunta a ele, e ela em seguida diz o que ele deve fazer. Ele deve amaldiçoar a Deus e morrer. E domingo à noite, eu falava que eu sempre observei a mulher de Jó como uma pessoa extremamente inadequada, e eu até citei algumas coisas a respeito, mas eu preciso agora, e nós estamos observando esse detalhe, eu preciso que você note aqui comigo. A esposa de Jó era uma mulher de Deus. Certamente era uma mulher de Deus. Por quê? Porque quando Deus fala de Jó, ele leva em consideração a conduta do casal, e eu citei isso, um pouco disso domingo à noite, quando eu falei sobre a conduta de Jó para com seus filhos. Você imagina se essa mulher é dessa conduta, você acha que ele teria os filhos com a conduta impecável como tinha? O texto diz que ele sacrificava ao Senhor pelos filhos, e ele dizia, pode ser que os meus filhos tenham pecado em seu coração, ou seja,
pode ser que eles tenham pecado no coração. Por quê? Porque na conduta externa está absolutamente acima de qualquer suspeita, de qualquer erro, de qualquer observação de correção. Isso significa que ele não fazia isso sozinho, ele fazia isso com a esposa. Ele tinha o apoio da esposa. Aliás, irmãos, se você ler o texto, por exemplo, de 1 Reis, você vai ler, aliás, 2 Reis, 1 Crônicas, desculpa, você vai ver as genealogias. E as genealogias das tribos de Israel. Você vai notar e vai fazer a seguinte pergunta, quando você lê o primeiro capítulo, o segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 8º capítulo você vai ler muitos nomes, a genealogia das principais tribos, das tribos de Israel. E você vai ter a seguinte pergunta: onde é que estão as mulheres? Só tinha homem. Só tem um ou outro trecho que as mulheres são citadas porque a pessoa não teve filho, só teve filha. E aí sim elas são citadas. E isso, na ótica cultural do nosso tempo, a pessoa olha e acha ruim. Por quê? Porque nós temos ventos culturais avessos para a compreensão bíblica. Qual a visão de Deus quando Ele olha para o homem e para a mulher? Ele vê uma só pessoa. Entenda, nós precisamos receber na nossa vida a visão bíblica. Diga amém aí, meu irmão. Entenda a visão bíblica para entender Jó. Quando Deus fala com Adão sobre o pecado, quando Deus vai falar com o casal, ele cita o nome de quem? Eva ou Adão? De Adão. Adão, onde estás? Pastor, por que ele não falou com Eva? Meus irmãos, o próprio Deus os declarou uma só carne. Uma só carne significa que eles são uma só pessoa. Uma só pessoa. Você quer entender um pouco mais? E é como eu disse, não dá para a gente ler, vou só citar. Você quer entender um pouco mais sobre a unidade? Leia João capítulo 17, Jesus falando sobre a unidade dele com o Pai. E ele inclusive diz que o alvo é que os discípulos sejam um conforme ele é um com o Pai. Sejam um com ele e um com o Pai. Então, não é uma coisa abstrata para nós, uma coisa distante, vamos dizer assim, para nós. Não, a unidade entre Jesus e Deus é claro que é completa. Não. O texto diz que essa unidade, na semelhança do filho para com o pai, do pai para com o filho, ela deve acontecer para com os discípulos e em relação ao pai e o filho. Então, quando Deus, entenda, quando Deus se levantava para fazer algo com Abraão, ele não guardava só Abraão, irmãos. Ele se levantava para guardar Abraão, automaticamente ele guardava também a esposa. Você lembra quando eles entram lá nas terras de Abimeleque e eles se veem ameaçados de morte? O próprio Abraão não conhecia Deus ainda suficientemente. Ele entra no Egito, ele entra nas terras de Amaleque, e o texto diz que ele temeu morrer. Ele dizia: eles vão saber que você é minha esposa e vão me matar para ficar com você. Ou seja, se o marido estivesse morto, ela estaria livre para o casamento. E então o texto diz que o Senhor Deus se levanta para protegê-lo, e protegendo-o, protege também a esposa. Lembra quando você vê o juízo vindo sobre povos, sobre pessoas do povo de Israel? Vou dar um exemplo para você de Coré, Datã e Abirão. O texto de Números, ele vai relatar que Deus traz juízo sobre Coré, Datã e Abirão. Depois você vai saber que não só Coré, Datã e Abirão, eles foram julgados, sentenciados à morte, mas foi junto, inclusive, as esposas. Você vai perceber que essa prática ela é lida também pelos outros povos, os povos pagãos. Você lembra quando Daniel ele foi lançado na cova dos leões, fizeram aquela armadilha, né? Os governadores influentes, eles procuraram o rei e disseram: ó rei, durante determinado tempo ninguém invoque o Senhor.
Ninguém invoque algum Deus, faça alguma oração a algum Deus, senão ao Senhor Rei. E eles faziam isso porque sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. E não abria mão de orar 3 vezes ao dia. Estudando o texto, você vai perceber que ele orava voltado para Israel, pedindo a restauração da nação que estava assolada. Ele estava cativo nas terras de Babilônia, na cidade de Babilônia, Daniel. E ele então continua orando, mesmo com um decreto de morte para quem orasse a algum Deus. Ele vai preso, é lançado na cova dos leões, fica ileso, porque Deus coloca um anjo dele ali para guardá-lo. E quando o rei vai por ordem naqueles que prepararam algo contra Daniel, ele lança não só os governadores que haviam feito mal a Daniel, mas lança também suas esposas. Então, na Bíblia, quando você fala de um homem, junto com ele há uma pessoa que é uma só carne com ele. Meus irmãos, que o sangue de Jesus venha sobre a sua vida, que seus olhos se abram. Nós precisamos entender sobre a Bíblia, porque nós vivemos numa sociedade completamente avessa a esses princípios. Talvez você, até ouvindo o que eu estou pregando, você está discordando aí no seu coração. Eu não posso ver, mas você sabe se você está. Qual o meu objetivo desta fala? Eu quero ajudar você a se libertar da influência de uma cultura onde as pessoas são desconfiadas. Note a desconfiança. A palavra namoro foi criada por causa da desconfiança. Por causa da multiplicação da maldade, as pessoas decidiram um namoro para conhecer, e então conhecendo, então noiva, e então noivando, depois casa. Não existe na história de 200 anos para trás namoro, irmãos. Não existe. Como assim não existe? Claro, a pessoa tem um período que conhece, mas quando eu falo namoro, é beijar, abraçar e estar ali próximo, tocando no corpo da outra pessoa. Você pode estudar isso à vontade, você não vai encontrar em cultura nenhuma. E aí, um exemplo, eu estou aqui falando disso, aí você já repudiou. Não pode namorar? Como assim? Agora não pode namorar na igreja? Agora o pastor vai dizer que a gente não pode. Veja a influência de uma cultura. Eu demorei bom tempo para entender isso. Quando eu ouvi a primeira vez das igrejas que estavam buscando restaurar isso, restaurar a cultura antiga. Qual cultura antiga? O casal de namorados vai conversar bastante e não vai beijar. E é a história de pessoas que só beijaram no dia do casamento. Teve aqui um testemunho aqui de um casal que veio aqui ministrar no tempo dos congressos de expansão, acho que os irmãos lembram. Então, alguém olha para isso hoje e repudia, porque está impregnado com a cultura local, com a cultura do nosso tempo, onde a pessoa tem que conhecer lá no mundo, tem que conhecer intimamente para ver se dá certo. Vou testar primeiro para ver. Essa é a visão que se tem lá fora. E sem perceber, dentro das igrejas, não dessa forma, mas num nível mais light também tem. Onde a pessoa já está 2 anos namorando, mas ainda tem dúvida. E ainda tem que conhecer um pouco mais. Quando na verdade, no passado a pessoa observava caráter, conduta, e aí a pessoa destinada a um objetivo sério, então partia para o casamento. Nós precisamos observar a visão bíblica. E na visão bíblica, o casal é uma só carne e é considerado uma só pessoa. Vou dar um exemplo para você quando se lê, por exemplo, Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa. Meus irmãos, se o trabalho da mulher é auxiliar o marido, e ali ela é exaltada, quanto mais o marido. Se você ler Provérbios 31, mais um texto que não dá para a gente ler agora,
Mas se você ler Provérbios 31, você vai notar que o trabalho da mulher envolve a casa e tudo ao redor dessa casa. E ela compra, adquire e realiza, mas sempre voltado para a família. E a figura do homem está onde ali? Todas as culturas concordam entre si que o homem de negócio, ele ficava na porta da cidade negociando. Você vai encontrar isso no texto, por exemplo, de Ruth. O Boaz vai para a porta da cidade, reúne os anciãos e ele resgata a sua propriedade de direito, pois ele era o resgatador segundo. Ele negocia ali com o resgatador primeiro. O resgatador número 1 diz que não, que gostaria de resgatar a propriedade, e ele então se propõe a resgatar e se casa com Ruth. O texto bíblico vai dizer que isso foi feito na porta da cidade. Ló estava na porta da cidade, ele era um negociante, um comerciante. Então, a porta da cidade é o lugar aonde a figura dos homens estavam negociando, fazendo seus negócios. Então, quando se lê a parábola, aliás, quando se lê Provérbios 31 sobre a conduta da mulher virtuosa, não se esqueça, ela sozinha não faria nada daquilo se não tivesse um marido com ampla visão. Porque, meus irmãos, o primeiro a colocar empecilho na vida da mulher vai ser o homem, se ele não tiver a visão apurada. Se aquela mulher de Provérbios, só para você ter uma ideia, meus irmãos, o texto de Provérbios 31 é tão forte que você vai encontrar teólogo dizendo que aquela mulher não existe. E esses eu não dou ouvido, são incrédulos. Sabe qual é a visão deles? Eles estão impregnados com o que está diante dos seus olhos, com a sua cultura atual, e eles não conseguem crer naqueles que obedecem a Deus e podem se tornar instrumento para a glória do Pai e viver a plenitude de uma só carne. Eu quero hoje à noite aqui dizer para você, é muito importante você ter a visão bíblica, E na visão bíblica, o pecado que envolve a sua vida não envolve só a sua vida se você é casado. Na visão bíblica, se você está vivendo em pecado, você afeta o outro. E se você está andando em santidade, você afeta o outro também. E aí nós teríamos muito assunto para falar, para dizer isso. Um exemplo maior é qual? A própria Eva ouviu a voz de Satanás e Adão ouviu a voz de Eva e caiu. E aí eu estou falando da Eva influenciada por Satanás. Não confunda com não ouvir a esposa, porque não se deve ouvir, porque Adão foi ouvir Eva e deu no que deu. Não distorça a palavra. Aliás, as mulheres, principalmente, meus irmãos, uma mulher cheia do Espírito Santo, que anda na presença de Deus, ela vai observar coisas que os homens não observam. Se ela tem a conduta voltada para a glória do Pai, uma das coisas que tem que se notar muito, aliás, no curso Casados para Sempre, uma matéria que fala sobre a mulher que é radar. A mulher percebe o risco da família. A mulher percebe se a casa está em risco. E se o homem não der ouvidos, sabendo que ela é mais sensível, irmãos, as mulheres são pelo menos 75% emoção. Emoção e por isso muito mais sensíveis ao espiritual. Por isso que se ela andar, entenda, uma mulher que está influenciada pela carne, não está dentro do assunto que eu estou falando. Uma mulher influenciada por pensamentos pecaminosos, ansiedade, inveja, tudo quanto é sentimento pecaminoso, não está dentro dessa palavra. Eu estou falando da mulher que busca a Deus, da mulher que renuncia à sua própria vontade, da mulher que busca andar em santidade, como Paulo declarou: eu já estou crucificado com Cristo. Estou falando desta conduta. Então, por ser mais sensível que o homem, ela perceberá muito apuradamente o risco ao redor. Portanto, é um conjunto. Já o homem,
a sua a firmeza não permite ter tanta amplitude como a mulher. Agora, veja a soma. Uma tem a sensibilidade, o outro tem uma postura mais firme. Some as duas, você terá o Adão lá do Antigo Testamento, antes do pecado, quando Deus o criou. Aliás, você sabe que Adão e Eva é a soma, é a divisão do Adão. Adão foi criado e nele tinha em essência o que depois teria somente em Eva, o que tem nas mulheres. O que tem nas mulheres hoje foi retirado do homem e feito uma outra pessoa. As características que foram tiradas só a mulher tem, e as características que ficaram só o homem tem. E na diferença que você encontra é que há riqueza de ser uma só carne. Aliás, eu quero derrubar aqui uma coisa que tem sido propagada, você deve ouvir, ou se não já ouviu, né? De vez em quando eu ouço alguma história, né, de alguém que diz, só as mulheres me entendem, as mulheres falando. Só as mulheres me entendem, só as minhas amigas entendem. E os homens, só os homens me entendem, só os homens me entendem, só homem entende homem. Olha só, meu irmão, você precisa da contrariedade que há na mulher. Contrariedade que eu digo, aquilo que só ela tem é o que você não tem, e aquilo que você tem e ela não tem, agora ficou bom, né? É a soma disso que faz uma pessoa completa. Para os solteiros eu sempre digo, né? A pessoa é 50% homem. Você vai ser 100% homem no dia que você casar. Quando eu falo isso, eu estou falando na linguagem bíblica. Não me leve a mal, não fique chateado. Sua vida só será completa em Deus, em Deus. O que ela tem complementa o que você não tem, a soma dos dois faz uma pessoa completa. Então, veja bem, essa é uma visão que nós precisamos ter para entender esse texto. E aí, voltando para Jó, abra de novo aí Jó capítulo 2, permaneça aí aberto. Quando eu olho para a postura dessa mulher, essa mulher, eu citei aqui domingo à noite, né? Que a mulher precisa de segurança. Desculpa, a mulher precisa de segurança. E essa mulher perdeu completamente a segurança. Como assim? Uma mulher precisa de uma morada. Ela precisa saber o que é que a espera. Um exemplo, a pessoa vai se casar e o marido olha e diz, olha, nós só temos 2 pratos, 2 colheres e uma rede. E aonde nós vamos esticar essa rede? Aí ele diz, não sei ainda. Meu irmão, essa mulher está apavorada, vai nem dormir. Porque a mulher precisa de segurança. Segurança. Isso não é defeito. Diga amém aí, meu irmão. Amém, fraco mais do que tudo, né? Meu irmão, não adianta lutar contra o que Deus criou, viu? Olha só. Da mesma forma, as mulheres têm posturas no homem. Eu acredito que nós vamos ver isso hoje. Tem posturas no homem, foi Deus que criou. Não mexa nelas. Não tente gerar um homem compreensivo, que é uma mistura afeminada. Não vai dar certo isso. Por outro lado, ele precisa ser homem, a mulher precisa ser mulher. A soma dos dois é que traz a riqueza. Cada um no seu ministério, cada um compreendendo a postura. Quero deixar claro que essa fala é para um homem e uma mulher que busca a Deus, que coloca Deus no centro, e tudo que estiver ao redor não está dentro dessa palavra. Essa palavra que eu estou dizendo não é para quem não lê a Bíblia, para quem não ora, para quem anda na carne. Não, não, não. Você não vai ver uma só carne satisfatoriamente. Ser uma só carne, da forma que eu estou dizendo, é para 2 pessoas que buscam ao Senhor. Muito bem, eu estou dizendo isso porque alguém pode aí entender errado. Eu não estou colocando tudo aqui no grupo, não, não, não. Nós estamos crendo que a pessoa deve estar no centro da vontade de Deus, e aí sim ela conhecerá essa riqueza que nós estamos falando. Pastor, o que é que eu faço então? Se arrependa e busque a Deus, se o caso é o seu marido ou a sua esposa. Busque ao Senhor para que o Senhor Deus abençoe e mude a história da sua casa.
Muito bem, voltando aqui para o texto. Ela não tinha mais a segurança. Aonde que lhe foi tirada a segurança? Ela não tinha mais os rebanhos de camelos, de jumentos. Ela não tinha mais as ovelhas, as cabras, os cabritos, os animais todos que estão lá. Não tinha mais, perdeu tudo. Ela não tinha mais os 10 filhos que viviam harmoniosamente. Meu amigo, eu creio que todo mundo aqui já viu essa história. Todo mundo já viu essa história. O marido vai sair com a esposa, os filhos já cresceram, mas eu duvido se essa mulher, antes de sair, não olhou para trás assim. Como que eles vão ficar? Por quê? Porque a mãe se preocupa com os filhos, eles estão conectados. Não mexa nisso, isso aí é uma característica, não pode ser controlado por isso e tolir os filhos, aí não. Mas o sentimento de conexão é uma verdade. Ele vai sair, ele já tem 20 anos, ele vai morar sozinho, ele vai para outra cidade, vai trabalhar fora, mas sempre haverá uma sensibilidade. Qual é o erro disso? Se isso começar a tolir o garoto ou a garota, se isso começar a impedir a pessoa de crescer, aí é problema. Mas a conexão, o cuidado sempre haverá, sempre haverá. Se você pedir agora para uma mãe colocar a foto do filho, para você ver ou ela colocar no status do WhatsApp, ela vai colocar uma foto. Isso aí, irmãos, eu não posso estar avisando, senão não fala, né? Não vai fazer. Mas se você chegar agora para uma mãe, diga, olha, coloque uma foto do seu filho aí no status do WhatsApp seu. O status do WhatsApp todo mundo sabe. Aquela foto que você vê quando fala com uma pessoa. Meu irmão, a foto vai ser desse garoto. Se ele já é adulto, ele está adolescente. Se ele é adolescente, vai estar a foto de uma criança. Por quê? A boca fala que o coração está cheio. A mãe vê o filho adulto, novinho ainda. Ela vê o filho já com a idade adulta, mas ele é bem mais novo, porque na mente dela ele ainda precisa ser cuidado, ele ainda precisa ser apoiado. Volto a dizer, isso é uma lei natural que Deus criou para as mulheres. Não podemos lutar contra isso, isso é algo que Deus instituiu. Quando que é problema? Quando isso impede o filho de crescer. Quando isso faz com que o filho fique numa redoma, aí é problema. Aí é problema. Você sempre terá cuidado do seu filho, mas ele tem que ser enviado. Todo filho tem que ser enviado. E aí eu quero relembrar você o Bar Mitzvah, que eu falo tanto aqui. É o judeu enviando o seu filho. Aos 12 anos ele é declarado agora responsável mais do que antes, e ele terá como ir e vir com mais liberdade, para exercer responsabilidade, no treinamento até o casamento para ser um governador e ser auxiliadora para as meninas. Qual a diferença disso para a nossa sociedade? Não há um dia que se oficializa, normalmente se marca um dia para o futuro, quando você tiver 18 anos, isso é destruição, irmãos, porque chega aos 18 anos, não sabe exercer responsabilidade, porque não foi treinado. E aliás, só para abrir um parênteses aqui dentro do parênteses que nós estamos abrindo, né? Essa é a sociedade que mais impede os filhos de sofrer e de passar dificuldade. Isso já está provado. Portanto, serão filhos mais fracos, com mais dificuldade de suportar dificuldades. E isso por quê? Porque é sadio uma pessoa passar algum tipo de dificuldade. Claro, conforme a sua idade. Por exemplo, a pessoa não quer ir para a escola, vai ter que ir para a escola mesmo com raiva, mesmo chorando, mesmo com dificuldade, mesmo com a cara feia, mas vai para a escola assim. Mas ele não quer ir, mas vai assim mesmo. Porque vai chegar um dia que ele vai estar no emprego e ele não vai querer ir, mas aquilo que foi feito no período tenro, quando era para ir para a escola, aquilo gerou uma mentalidade que mesmo sem vontade tem que ser feito. Comece a deixar o garoto fazer o que quiser, a garota fazer o que quiser. Lá na frente também vai fazer o que quiser e não vai parar em emprego. E alguém vai perguntar,
Alguém vai dizer talvez, rapaz, o diabo está furioso, esse aí, rapaz, do para emprego. O diabo não tem nada a ver com isso, irmão. Satanás não tem nada a ver com isso. Na verdade, você não contrataria alguém que não trabalha rompendo com o desconforto. Meu irmão, você imagina, você acha que a pessoa vai trabalhar todo dia com alegria enorme? Grande parte dos dias, dependendo do frio, da dificuldade, da noite anterior, essa pessoa vai ter que romper com tudo para poder ir. É verdade ou não é? Os adultos estão aqui. Quantas vezes você quis continuar dormindo, não podia? Porque você tem um compromisso. E quando que isso é gerado? Na vida dos filhos, quando nós empurramos eles para enfrentar aquilo que eles não querem enfrentar. Então, eu estou citando isso para dizer o seguinte: aqui no texto de Jó, nós paramos para refletir sobre essa conduta da esposa de Jó. E eu estou agora falando com vocês sobre essa geração, e uma geração que passará aperto. Jó passou esse aperto aqui, estava passando esse aperto, mas era sem causa. Mas há uma geração que passará aperto com causa. Que causa é essa? Acabei de citar uma. A superproteção do nosso tempo. Superproteção. E nessa ótica nós estamos ouvindo, visando, e eu fiquei devendo hoje que nós temos assunto a conversar sobre o que não pode faltar na vida do homem para gerar segurança na vida da mulher. Quantos estão comigo aqui na visão? Né? A maioria. Então, abra sua Bíblia aí em Provérbios 24. Provérbios 24, eu quero ler o versículo 27. Provérbios 24, versículo 27. Irmãos, não haverá como terminar esse assunto hoje, mas não estou preocupado com isso. Nós vamos terminar nos próximos cultos. Tem muito assunto e assunto vigoroso. Aliás, eu nunca preguei o que eu estou para pregar. Eu nunca preguei nos textos e nas observações que eu estou para falar. Muito bem. O texto de Provérbios 24, versículo 27, diz o seguinte: não construa, na tradução linguagem de hoje, não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Vamos ler na tradução aqui ARC, né? Deve ser atualizada, corrigida segundo. Vamos lá, gente? Aliás, vamos lá, pessoal do multimídia, pode botar aquele texto mesmo, obrigado. Vamos lá, vamos ler juntos aqui. Prepara fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a sua casa. Dá para colocar na linguagem de hoje? O verso 27 só. Então, olha só, esse texto é um dos textos de Provérbios. Você sabe que Provérbios é o texto que fala sobre sabedoria. E esse texto de Provérbios, ele declara que a pessoa só deve constituir família depois que ela tiver estrutura. Depois que ela tiver estrutura. Mais uma vez, aquilo que eu falei no começo da pregação não foi à toa. E isso confronta a cultura, porque a pessoa, em nome do amor, né? Pastor, mas eu amo ela. Eu digo, meu irmão, o Senhor Deus te abençoe. E você lute e faça conforme estiver as tuas forças. O que nós não podemos é deixar de compreender os textos bíblicos. E deixar de trazer a cultura bíblica à tona. Entenda aí, irmãos. Porque vai que alguém entende que eu estou desfazendo do bom coração que a pessoa tem, né? Eu tenho plena certeza de que você deu o seu melhor para o seu casamento. Assim como eu também sou da mesma cultura, eu não tinha essa preparação toda, não tinha condições financeiras, enfim, né? É a lógica da maioria, toda aquela situação cultural geral que nós temos. No entanto, qual é o grande problema de nós crentes? Nós queremos, em nome do bom coração nosso, da boa intenção, nós não percebemos que não enfrentamos a verdade bíblica como ela é. Enfrentamos, que eu digo,
no sentido de enxergar o que a Bíblia ensina. E se isso tem que ser feito, vamos fazer com ousadia. Vamos ler agora na tradução linguagem de hoje. Não construa a sua casa, só um instantinho aí, antes de continuar a leitura. Eu fui traduzir esse texto, e aí onde está escrito casa, é casa no sentido de pessoas, família, não é a construção material. Vamos lá. Não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Aí, vamos observar aqui um detalhe. Eu creio que todo mundo aqui já ouviu falar de um casal que estava em crise no casamento. Qual era o motivo da crise? Qual era o motivo, irmãos? Dinheiro. Aí vem uma pessoa sem sentido bíblico e diz: a vida não é só dinheiro, né? A vida não é só dinheiro, é amor, né? Aí eu pergunto, né? Na hora de sentar para comer, é o amor que vai encher a barriga? Aí agora vamos comer uma boa fatia de amor. Essa fatia eu quase fiquei engasgado, né? Dependendo do tamanho. Irmãos, é assim? Funciona? Não, irmão. Não é assim. A Bíblia vai dizer que para poder eu ter uma família, eu tenho que ter o quê? Estrutura. Estrutura. Pastor, você está dizendo que a gente não pode casar enquanto não tiver estrutura? Se você puder se preparar, se prepare. Volto a dizer, ler esse texto com a nossa cultura. A pessoa vai dizer: mas ninguém consegue cumprir isso. Meu amigo, observe os fatos bíblicos. E aí como você vai lidar com isso? Você deve ensinar aos seus filhos, que eu estou te ensinando agora, eu recebi recentemente. Seus filhos, por exemplo, e os que nem casaram ainda, nem namorado tem, né, namorada, já receba agora, você é um felizardo, porque você precisa entender a instrução do Senhor. Quem foi que escreveu esse texto? Salomão. Salomão recebeu sabedoria do céu, meu irmão. Essa sabedoria está aqui, Você que é adolescente, você que é criança, olha só, para todo mundo, ninguém vai correr não, corra não. Por que você vai ter gosto pela escola? Porque você está em processo de preparação para você ganhar a vida, para você ter condições financeiras. Você vai precisar de um emprego. E eu sempre digo a cultura judaica, né? A cultura judaica, o judeu, até hoje, o judeu praticante do judaísmo, tá? Ele ensina o filho não a estudar para ter um emprego. O ensino do judeu ele está se preparando, estudando, buscando sabedoria, para dar emprego. Dar emprego. Tanto é que eu duvido que aqui alguém já trabalhou com um judeu e ele era funcionário igual a você. Eu duvido. A maior parte esmagadora, para poder, claro, deixar claro que existe também os que serão desobedientes em qualquer lugar, eles não serão trabalhadores comuns, eles estão com algum negócio, e se estão ali pequenos, mas eles estão com a visão ampla. Olha aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Quando nós falamos isso, nós estamos falando de dinheiro no bolso da pessoa. O que o texto bíblico está dizendo, ninguém está falando sobre dinheiro na igreja, sobre dar oferta, sobre dar dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Aqui é a visão de Deus para você. Veja o que a Bíblia ensina. Irmãos, você tem do 0 ano de uma criança até pelo menos 20 para injetar na mente dele como viver, e depois é ele que vai estar com bastão, é ela que vai estar com bastão na corrida da vida. E aí qual a dificuldade nossa? O judeu, aí eu estou falando judeu praticante, que lê a doutrina da lei, buscar sabedoria, eles levam muito a sério. Tanto é, se você entrar no Google aí, e você colocar qual
Quantos por cento de judeus ganharam o prêmio Nobel? Mais de 70% dos prêmios Nobéis que foram distribuídos a judeus. Por quê? Porque a lei de buscar a sabedoria é lei suprema. Eu tenho citado isso, né? Por exemplo, ninguém domina mais a tecnologia de irrigação por gotejamento. É uma tecnologia patenteada por uma empresa judaica, uma empresa de Israel. Eles conseguiram criar uma máquina, um bebedouro, tudo bem que é enorme, né? Bebedouro, por exemplo, que retira a umidade do ar. E num dia consegue oferecer 800 copos de água, 200 ml. Irmãos, não tem tubo nenhum ligado à máquina. A máquina puxa a umidade do ar e ela gera até 800 copos de água por dia. A empresa judaica, constituída por famílias judaicas. A tecnologia do WhatsApp, empresa judaica. Aliás, eu vi um documentário com 60, pelo menos são 62 coisas que você não sabe sobre Israel. Todas elas, todas não, a maioria, pelo menos 40, envolve tecnologia, sabedoria. Entenda aí, existe uma cultura de miséria que diz, nesse momento que eu estou falando agora, alguém pensa assim: ai meu Deus, lá vem o pastor falar em tecnologia, em estudo, em buscar sabedoria. Eu não, meu irmão, a lei bíblica é que nós devemos buscar a sabedoria. Provérbios 1, 2 e 3, são dois capítulos, aliás, 1 e o 2, só falando que deve-se buscar sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata. Veja bem, você tem diante de você uma mala de dinheiro, você vai querer o dinheiro ou o conhecimento? Na cultura nossa, qual é, irmãos? Dinheiro. Só que o dinheiro acaba. O conhecimento acaba? Não. As pessoas pagam muito caro por conhecimento. Eu conheci a história de um homem que ele deu uma ideia para a empresa de pasta de dente. Ele deu uma ideia que rendeu uma venda extraordinária na capacidade daquela empresa, porque ele pensou e chegou a uma conclusão de que eles precisavam fazer alguns ajustes na embalagem do produto e passou a vender mais. Eles pagaram um valor altíssimo por aquela informação. Quem tem mais? Agora, se você conseguiu repudiar, você está repudiando o conselho de Deus. Se eu devo buscar sabedoria mais do que o ouro, mais do que a prata, eu gostaria de ler aqui Provérbios 1 e 2. Não dá tempo, por isso que eu digo que não dá para terminar hoje. Vou já orar para encerrar. Esse assunto que nós estamos tratando é assunto sério. E aí eu vou parar por aqui, só lendo agora em outras traduções esse mesmo versículo. Provérbios 24, 27, diz assim: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. A King James diz algo semelhante, porém com outra ótica. Prepara a tua obra fora e torna apta para ti no campo. E depois edifica a tua casa. Então qual é a mensagem do texto? Meu irmão, você é um adolescente. Tem um livro, eu não comprei ainda, isso foi falado lá no curso OPL, eu só encontrei ele na internet, está lá destacado da minha lista de compra futura. O tema do livro é a idade das oportunidades. Só o nome já me impactou. A idade das oportunidades. Veja só a vida de um adolescente. Ele tem como chegar em casa e continuar a estudar. Ele não precisa, se ele disser para os pais, eu vou estudar, eu preciso estudar. Os pais vão contra, irmãos? Algum pai vai contra? Os pais tá oprimido, né?
Sou um pai para encontrar uma palavra de um filho assim, só se o pai não estiver bem, saúde, né? Aí o filho diz, eu preciso estudar, eu tenho uma meta assim, desse jeito, eu estou com uma ideia aí, eu preciso estudar. Ele pode fazer isso? Pode. A mãe liberaria de qualquer serviço na casa. Não tem um filho para cuidar, para prestar atenção, para orientar. Não tem uma esposa para ouvir as 2.000 palavras por dia. Ok? Cada um na sua etapa. O casado, a Bíblia diz, cuide das coisas do Senhor. Aliás, o solteiro cuide das coisas do Senhor, e o casado de como agradar a esposa. Cuide das coisas do mundo e de como agradar a esposa. Esse texto declara que nós, homens, precisamos ter domínio e buscar agradar a esposa. E aqui eu reforço a visão do que se trata a pessoa da esposa de Jó. Como é que ela estava? Não entendia nada. Como é que ele está ali, calmo, sereno, tranquilo? Eu não tenho mais filho, eu não tenho mais propriedade, eu não sei o que vai ser da nossa vida. Aí ela diz as palavras que diz. Eu não estou aqui, irmãos, passando a mão por cima disso. Eu estou dizendo que eu compreendo essa mulher. E Jó muito corretamente colocou ordem. Essa fala é de uma pessoa sem juízo. Nós recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal? Ele corrige as palavras dela. Irmãos, eu citei aqui que essa mulher é uma mulher de Deus. Por quê? Deus abençoou, ela permaneceu viva. E quando Jó foi restaurado, ele teve mais 10 filhos. E com quem? Com a mesma esposa. Será que eu posso ver essa mulher como uma pessoa infiel? Ela estava num momento ruim. Ela não soube lidar com a catástrofe. Não soube. E é claro, provavelmente também oprimida pelas trevas, porque o diabo estava liberado para operar. Mas eu não posso tirar o mérito de que esse homem era um homem de Deus, e a esposa, sim, era também uma mulher abençoada em seu tempo de glória. E eles permanecem juntos, e eles têm mais 10 filhos no mesmo casamento. Como que eu posso, irmãos, são mais pontos a favor da conduta dessa mulher, e um só retira, desabona, só um. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso? Entenda bem, em outras palavras, nós estamos vendo que, no caso de Jó, a desestrutura foi um projeto de Deus para mostrar a sua glória. Não havia motivo de pecado, de falha. Mas nós estamos falando que há uma multidão de famílias, que o homem não tem propósito nenhum de crescimento, de buscar a sabedoria, de se esmerar. Por exemplo, nos próximos cursos nós vamos ler o texto que diz que ao homem que é perito no que faz, ele é posto perante reis e não perante a plebe. Mais um texto que mostra que quem busca a sabedoria e se esmera naquilo que faz, ele prospera e alcança novos horizontes. Você pode ter profissão considerada de menos recursos, mas você pode se tornar grande naquela área e crescer até ter a sua própria empresa. Como que faz isso? Buscando capacitação, buscando sabedoria. Agora, eu quero deixar claro, nos próximos cultos, eu pretendo ver com você a mentalidade de Jacó, a conduta de Jacó para com a esposa, para com a família. E você vai ver que era um homem de fibra, um homem que trabalhou duro, e ele trabalhou firmemente, 7 anos para se casar com a esposa. Irmãos, em nome de Jesus, preste bem atenção aqui. Imagine essa garota vendo o homem que vai se casar com ela trabalhando 7 anos. Duro. Nós vamos observar que ele trabalhou duro 7 anos. Pesado o trabalho dele. Isso está escrito na Bíblia, qual era difícil o trabalho dele. Trabalhava duro todos os dias. Aliás, isso é o lema do americano, que todo homem precisa trabalhar duro todos os dias, firmemente, trabalhar com força, com ânimo, trabalhar firme no propósito. Meus irmãos, nós vamos observar como é que era o trabalho de Jacó. Aliás, eu não sei se eu falei Jacó, acho que eu inventei outro nome aqui. Falei Jacó, né? Jacó.
tem ideia como minha cabeça está aqui a 1000 por hora, com 1000 coisas para falar e com pouco tempo. Eu quero, com isso, dizer para você qual o objetivo de observarmos isso. De cara, eu já digo para você, nós vamos ler coisas aqui sobre a vida de Jacó, que você vai ver a diferença para hoje. Hoje, a pessoa, nós vamos ler palavras de Jacó, palavras ditas no momento que ele vai. Eu até aconselho você, ler em casa, leia a conversa dele com Labão, quando ele vai embora das terras de seu sogro. Leia o capítulo 29 todo, leia o capítulo 31, especificamente a partir do verso 22. Você vai ver que era um homem de fibra. E o que é que nos falta hoje? Nós precisamos pedir a Deus que Deus levante homens e mulheres de fibra, firmes, que não vão notar dificuldade para as coisas. Eu vou dizer para você uma coisa, a maior parte das pessoas que abrem uma empresa desiste, no nosso tempo. Desiste por quê? Porque muitos tinham a impressão do que viam na TV. O que é que via na TV? Os empresários, os homens de negócios, os homens ricos. E aí, quando descobriu que eles trabalhavam 16 horas por dia, desistem. Porque por trás de alguém bem-sucedido tem muito esforço, muito esforço. E o que é que nós temos que ministrar aos nossos? Que não é brincadeira viver e prosperar, não é de qualquer jeito. Qual a visão que se tem hoje para os adolescentes? Casamento é ter sexo. Casamento é ter sexo. Alguns querem porque querem casar, porque querem ter vida sexual. Meus irmãos, casamento não é só sexo. Casamento é constituído, em primeiro lugar, por uma estrutura de base, onde um homem é firme no que quer e não se demove por dificuldade nenhuma. E aí, eu, por exemplo, quando li, fiquei impactado, como que eu nunca vi isso nos textos. Meus irmãos, se nós estamos vendo o casamento desmoronar, pode procurar, e eu muito mais digo para você, eu presenciei já no decorrer dos anos, pessoas que tinham tantas oportunidades, que tinham tudo para prosperar e dar certo, mas porque entenderam os princípios errados e achavam que para alcançar algo era algo assim suave, e não alcançarão, porque não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina, meus irmãos, é que uma pessoa precisa ter foco, precisa ter firmeza. Pastor, mas não é o reino de Deus, não é o reino do Senhor. Meus irmãos, nós estamos falando sobre família. Estamos falando sobre família. Um missionário que está no campo missionário tem que ter fibra e lidar só com as coisas espirituais. Mas aquele que constitui família precisa ter os princípios bíblicos firmes, de forma que quando o vento bater, ele não vai achar ruim e nem vai abrir o embrulho e dizer, não era bem isso que eu pensava, né? Não era bem isso que eu pensava. Então, que o Senhor Deus nos abençoe, fique de pé no seu lugar. Milagre, hein? Vou conseguir. Diga amém aí, meu. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, tenha misericórdia de nós. Nos abençoe, Senhor. Nos dê a graça, Senhor, de aprendermos a Tua palavra. Que morra em nós, Senhor, toda cultura de homem, toda cultura do nosso tempo que não é Bíblia, que não é estrutura bíblica. Senhor, que todo pensamento que é carnal, que é humano, Senhor, desapareça do nosso ser. E que nós sejamos impactados pela cultura bíblica, pelo ensino bíblico, aonde o homem é uma só carne com a sua esposa, e todos os demais jovens, crianças, adolescentes, tenham que saber que um dia eles estarão constituindo família, e devem constituir com responsabilidade, com zelo do Senhor, para servir a Deus e glorificar ao Senhor por meio da família. Nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor encha o coração dos nossos jovens, mas sobretudo dos pais que acompanham seus filhos, para que eles possam, Senhor, se esmerar no ensino e lidar, Senhor, da melhor forma quanto à Tua palavra.
Nós oramos entregando nas tuas mãos as nossas casas, de forma que não haja no nosso meio mulheres que percam a linha como a esposa de Jó, mulheres que não estão, Senhor, sentindo segurança porque lhe falta tudo. Nós te pedimos misericórdia, Senhor, e que cada família seja constituída firmada na tua palavra. Oramos assim, meu Deus, no